A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos os nossos amados irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os membros da família Osana, todos nós somos privilegiados por causa da revelação da palavra, que entre nós é algo contínuo e comum, graças a Deus. Quero que vocês vejam comigo, na semana passada eu falei sobre as 3 sementes e falei de modo geral. Hoje eu gostaria de tratar unicamente da semente preciosa. Eu queria que vocês tivessem esse tempo na palavra e observassem alguns pontos importantes a respeito que nós vemos no texto principal, que é o Salmo 126. Vejamos o que diz a palavra do Senhor para os nossos corações. Esta é a apresentação oficial do nosso trabalho pastoral dominical que nós fazemos todo domingo para todas as nações da língua portuguesa. Não deixando vocês esquecerem que nós estamos agora no princípio do mês de setembro. E graças a Deus que nós estamos vindo de vitória em vitória a cada mês que passa, pelo conhecimento, pelo entendimento, pela compreensão, pela instrução da palavra. Cada membro da família Osana vai se desenvolvendo, cada membro do corpo de Cristo também vai se desenvolvendo a partir do conhecimento adquirido pela palavra de Deus. E a palavra de Deus não volta de nenhuma maneira vazia. Vamos ao texto da palavra. Agora, repetindo, falando somente da semente preciosa. Estamos ao vivo da cidade de Houston, Texas, nos Estados Unidos da América, diretamente para o seu coração, para a sua casa, para a comodidade do seu habitat. Aí onde você estiver, seja muito abençoado pela palavra de Deus. Salmo 126, leitura da nossa Bíblia, versão de Nelson, a Bíblia missionária, que contém tudo sobre missões. É uma Bíblia verdadeiramente abençoadora. Eu tenho visto, lido e ouvido testemunho de milhares de pessoas ao redor do mundo inteiro que têm se comunicado comigo de alguma forma e estão dando testemunho de como estão utilizando a Bíblia missionária para despertar o coração dos membros da Igreja de Cristo em diversos lugares, estudando e também repassando o conhecimento da Bíblia missionária. Salmo 126. Quando o Senhor Jeová trouxe do cativeiro os cativos de Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez Jeová, o Senhor, por eles. Verso 3. Grandes coisas fez Jeová, o Senhor, por nós, por isso estamos alegres. Faze-nos regressar novamente do cativeiro, ó Jeová, o Senhor, como as correntes nas terras áridas do sul, que é o Negueb. Os que semeiam em lágrimas cegarão com regozijo, e aquele que vai andando e chorando, diz o texto, andando e chorando, levando a preciosa semente, certamente regressará com regozijo, trazendo os seus feixes. E termina o Salmo no versículo 6. E nós temos toda uma tremenda engrenagem de Deus a respeito daquele que continua andando, aquele que continua caminhando. O texto diz aquele que vai andando. O texto não diz aquele que para e espera. Se vai chover, para, espera, se vai fazer sol, para, espera, se vai fazer lua. Não, ele continua andando, mesmo chorando. Ele continua o seu propósito, ele continua o seu projeto. Ele não vai parar só por causa das circunstâncias que o fazem chorar. E esse texto nos leva a compreender um ensinamento extraordinário. Ele nos ensina a caminhar enquanto estamos esperando. E ele não nos deixa parados, ele não nos deixa estáticos
na esperança. Muito pelo contrário. Eu sei que a esperança vai se realizar, mas eu continuo andando. Não importa as circunstâncias, continuo andando. Não importa as ameaças, continuo andando. Não importa as intimações, continuo andando. Não importa o que estou fazendo, eu continuo andando. Você está vivo, você continua, você está vivo para dar continuidade. Então é muito lindo esse salmo que ele coloca aqui. Ele podia assim: eu estou trabalhando na minha esperança, mas estou sentado, não estou agindo, estou esperando que caia do céu, não estou fazendo nada, porque Deus prometeu que vai fazer, então estou aqui esperando. Então, qual é a tua posição, a tua condição agora? Ele diz assim: andando e chorando, semeando. Meu Deus, isso aqui é vivo e eficaz. É a palavra do Senhor para os nossos corações. Compreendamos isso, porque é fato, real e verdadeiro. O Senhor nos ama e por seu amor, então Ele nos revela a sua palavra. Quero saudar alguns dos nossos amigos, que é Lauri Elvis, quero saudar Daniel Santiago, meu amigo. Quero saudar aqui a Tiago Freitas, Pablo de Assis, que está comigo aqui agora. Deixa eu ver mais alguns, que eu estou sem o meu. Eu estou sem o meu ratinho para poder levantar aqui. Aqui, tentar levantar aqui. Deixa eu ver mais. Um momento. Uma pessoa está me chamando. Está numa live agora. Estou hospedado aqui em um templo, um local muito bom. Estou hospedado, mas as pessoas sempre estão me chamando aqui. Muito bem. Aí estou com Luiz Fonseca. Grande abraço, Luiz Fonseca. Ainda bem que eu estava na saudação com vocês. Vitor Gabriel, estou aí. Deixa eu saudar o máximo que eu possa. Mave Brasil, também. Luiz Fonseca. Glória a Deus. Muito obrigado. Sintam-se todos saudados, mesmo que não tenha citado o seu nome. Vamos então à continuidade da palavra. Ao capítulo 126, ele coloca esse texto dizendo: quando Jeová trouxe do cativeiro os cativos de Sião, que eu sempre digo Ticião, que é um Ticeda, é uma letra diferente, não é um S, não sei porque eles traduziram Sião. Ticeda é um Ticião, ok? Estávamos como os que sonham. Então, duas coisas acontecem aqui. Quando eu saio do cativeiro, primeira coisa que eu reflito na minha vida, que eu tento mostrar para o exterior, é uma atitude para mim mesma, para mim mesmo, uma atitude que eu mesmo serei beneficiado. Então ele diz: quando Jeová, o Senhor, trouxe do cativeiro os cativos de Sião, os seus cativos, diz o texto, estamos como os que sonham. Então a primeira atitude que você tem que tomar quando você é libertado, você é liberto de uma escravidão. Você pode estar escravo de várias maneiras. Você pode estar escravo emocionalmente, no seu casamento, no seu noivado, no seu namoro, nas suas promessas. Você está escravo na sua empresa, no seu trabalho, escravo dos seus próprios projetos. E são tantos que você acabou se tornando escravo e não livre. Você tem projeto para ser livre, não para ser escravo. Isso aqui é muito importante que você observe. Então ele diz: quando eu fui trazido do cativeiro, a primeira coisa que eu passei a fazer foi sonhar. Sonhar é muito importante. Aquele que tem sonho está vivo. Aquele que tem sonho e que sonha viverá muitos anos. Aquele que tem sonhos realizará e prosperará na sua vida.
Porque quem sonha vai prosperar. Quem sonha um dia vai poder, sou feliz e eu prosperei. Não se esqueça, como diz o Salmo 128, feliz serás e prosperarás. Feliz serás e prosperarás. Então, ser feliz antes de ser próspero. Muitas pessoas querem ser prósperas para serem felizes. Está errado. O texto é: feliz serás e prosperarás. Mas o que é ser feliz? É estar satisfeito com o que você tem alcançado até esse momento. E capaz, ou se sentir capaz de semear para um novo tempo na sua vida e não ficar aí na escala, parado na escala, enquanto o transporte está indo para o seu propósito, você perde a escala. Que coisa tremenda isso aqui. Aí ele diz assim: estarmos como os que sonham. Os que sonham certamente vão prosperar. Mas você tem que ter um cuidado muito importante. Você não pode contar os seus sonhos para quem nunca sonhou, porque essas pessoas certamente vão procurar te matar. Aquele que conta os seus sonhos para quem nunca sonhou está cometendo um grave erro na sua vida. Quem fez isso? José. E outras pessoas na Bíblia, nós podemos citar. A José foi o primeiro a contar os seus sonhos para quem nunca sonhou. O dia em que ele interpretou os sonhos, já lá na prisão de outras pessoas que sonharam, a vida dele começou a prosperar. Então esse texto é muito importante, que ele diz, o texto diz, estarmos como os que sonham. O primeiro ato de quem recebe a liberdade. Se Deus te libertou, você tem que, antes de qualquer coisa, sonhar, planejar, projetar o que você vai fazer. Porque só as pessoas que foram prisioneiras dão valor à realidade. Só as pessoas que estiveram presas dão valor à liberdade. E um dos benefícios da liberdade é o sonho, é sonhar. É muito importante esta parte. Depois ele diz, verso 2, então a nossa boca se encheu de riso. Segunda coisa que você recebe depois que você é liberto. Número 1, número 2, número 1 é estarmos como os que sonham. Número 2, a sua boca está cheia de riso. Você está cheio de alegria. Você está cheio de alegria, porque a sua boca se encheu de riso. Sua boca se encheu de riso por quê? Porque você está livre. Sua boca se encheu de riso porque você vai ver os seus sonhos se tornarem realidade. Quando Deus te der um sonho, você não pode ficar com a mulher rixosa, que está gotejando sempre todas essas palavras sempre para todo mundo que se apegam a você, que se achegam a você, e você fica o tempo todo gotejando aquela palavra. Não, isso é para você. O sonho é seu. O sonho não é de outra pessoa, o sonho é seu. Então, enche essa boca de riso. O que significa encher a boca de riso? É a expectativa externa de algo positivo que vai acontecer com você. E então você começa a sorrir. Você começa a encher a sua boca de sorriso. O que você tem? Nada, eu estou meditando. O que está vendo? Eu estou vendo a realização dos meus sonhos. Eu estou vendo a realização dos meus sonhos. Eu estou profetizando sobre a tua vida neste momento, aleluia. E número 3, a nossa língua se encheu de júbilo. A minha língua se encheu de júbilo. E jubilar. Chegou o meu jubileu. O ano da minha liberdade chegou. O ano do perdão chegou na minha vida. O ano de ser perdoado chegou na minha vida. O ano de perdoar chegou na minha vida. O ano de usufruir tudo que eu plantei nesses 49 anos chegou. Júbilo, jubileu. É tempo de jubileu. Então você vai libertar quem você estava aprisionando, como você esteve aprisionado e te libertaram. É o ano do jubileu. A nossa boca se encheu de júbilo. Se tocaram as trombetas de que eu estou no meu tempo, que esse tempo chegou e que esse tempo é agora. Esse tempo é neste momento. This time is now. Esse tempo é meu. Esse tempo é agora. Então, vem o número 4.
as reações que eu, quer dizer, fui libertado do cativeiro, recebi 3 atitudes. E agora vem a segunda coisa que acontece do tempo do ponto geral, diz assim: então se dizia entre as nações, grandes coisas fez Jeová por eles. Grandes coisas fez o Senhor Jeová por eles. Quer dizer que as pessoas externamente, é, olha só que aqui, eu tenho que voltar esse texto aqui, olha só o que diz aqui. Então se dizia, não no bairro, não na rua, não no bairro, não no município, não na cidade, não no estado, não no país. Se dizia entre as bandeiras, se dizia entre as nações. É algo que vai alcançar as nações da terra. Ele está dizendo. Então, essas nações externamente, a obra que Deus fará na tua vida será conhecida entre as bandeiras das nações. A obra que Deus vai fazer na tua vida vai ultrapassar as fronteiras da tua nação. A obra que Deus fará na sua vida vai alcançar as nações da terra. O teu testemunho, o teu ato de fé. E ele está mostrando aqui que dizia-se entre as nações, grandes coisas fez Jeová por eles. Yahweh, Jeová, por eles. Então, as pessoas diziam. Então, José, quando ele teve aquele sonho, ele não disse o que iria acontecer com ele. Ele simplesmente tive esse sonho. Assim aconteceu, assim, assim. Então, os próprios irmãos que aqui representam as nações diziam, serás rei sobre nós? As pessoas publicam com seus próprios lábios aquilo que elas estão vendo que está escrito na tua testa espiritual. Aquilo que elas veem pela sua dimensão, pela sua eficácia, por aquilo que você faz, pela qualidade do seu trabalho, pela quantidade e qualidade daquilo que você faz. Quando você faz, você simplesmente excede os fariseus, o juízo dos fariseus, a doutrina dos fariseus. Você excede a justiça dos homens e os homens ficam perplexos com o teu serviço, porque você não faz só o que te foi mandado, você faz muito mais do que te foi mandado. E então você excede os fariseus e a doutrina dos saduceus. Você excede. E as pessoas dizem assim, este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem não são normais. Eles são anormais. Eles fazem com excelência o que fazem. Eles atuam com excelência quando eles atuam. Então eles começam a dizer, grandes coisas fez o Senhor Jeová por eles. E qual é a sua dimensão? O que você tem que fazer? Olha o texto. O texto é lindo demais, irmãos. Veja só o que o texto diz. Aí ele diz, grandes coisas fez Jeová por nós. Por isso estamos alegres. Então estão dizendo o seguinte, eu estou concordando com o que as nações dizem. Eu estou concordando com aquilo que aquelas pessoas dizem. Mas muitas pessoas vão falar de você, mas com o intuito de jogar um veneno de serpente através de uma palavra de inveja. Serás rei sobre nós. Amém, amém, serei rei, sim. Ele está dizendo, grandes coisas fez o Senhor por vocês. Sim, grandes coisas está fazendo, continua fazendo o Senhor por mim. E ainda que esse sentimento seja um sentimento de dor de cotovelo, de inveja que essa pessoa tem, ela vai ouvir aquilo que ela gostaria de ouvir, ou não gostaria de ouvir dos seus lábios, que é a confirmação daquela profecia que ela, embora com inveja, tem proferido sobre a sua vida. Eu estou profetizando e você está percebendo isso. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Concorde, concorde. Esse camarada é metido a besta. Amém, eu sou mesmo. Isso aí nasceu para ser rico. Amém, eu nasci mesmo. Esse aí vai ser próspero. Eu vou mesmo, vou ser próspero. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando eles dizem, grandes coisas fez o Senhor por eles, concorde, aproveite a oportunidade e diga como está escrito exatamente aqui nesse salmo. Eles disseram, grandes coisas fez o Senhor por eles. Amém, grandes coisas fez o Senhor por nós. Olha aí, o texto é maravilhoso, irmão, o texto é muito bom. Bendito seja o nome do Senhor. Aí ele coloca no verso 4, faze-nos regressar novamente do cativeiro. Isso aqui foi que me fez parar para pensar. Porque ele diz no versículo 1 que eles estão saindo do cativeiro. Letra A. No verso 4, que é a letra B, ele diz de novo. No verso 4, ele fala de novo na letra B. Aí eles dizem, eles saíram do cativeiro no verso 1, então aconteceu algo. Estavam como os que sonham. A boca deles se encheu de risa.
de riso, a língua dele se encheu de júbilo, porque era jubileu. Mas no verso 4 acontece algo. O que acontece? Acontece algo que ninguém percebe quando lê esse texto. O que é que você percebe quando você lê esse texto, pastor Nelson? É quando eles dizem, faze-nos regressar novamente do cativeiro. Que cativeiro? Já saí do cativeiro no verso 1. Que cativeiro é esse? É o nosso próprio cativeiro. Muitos de nós somos libertos do nosso primeiro cativeiro. O mundo, as drogas, a corrupção, a falcatrua, a mentira, o engano, a prostituição, as impurezas. Somos livres de tudo isso por milagre da graça de Cristo e pelo poder da vida, da morte, da ressurreição e da ascensão e do assentar de Jesus à destra do Pai. Porque isso representa toda a nossa vitória. O sofrimento foi dele, a morte foi dele, o sepultamento foi dele, a ressurreição foi dele, a ascensão foi dele, e assentar-se à destra do Pai foi dele. E isso tudo é a justiça de Cristo para nós e por nós. Nós não temos que porfiar com ele, com o sofrimento, sofrer porque ele sofreu. Não, eu simplesmente faço isso como memorial para não esquecer aquilo que o meu Senhor fez por mim, mas nunca nenhum sofrimento nosso será uma competição daquilo que ele fez, nenhum sacrifício nosso será a sua paixão, será a sua morte, será a sua redenção por nós. Jamais, de nenhuma maneira, não disputamos com ele, nem por jejum, nem por religião, nem por oração, nem por joelho no chão, nem por calo no joelho, de jeito nenhum. Eu fui livre. Mas o que ele está falando do verso 4, pastor Nelson? Que cativeiro que ele está dizendo? Novamente, é do nosso próprio cativeiro. É da nossa própria catividade. Somos presos às nossas próprias regras, que muitas vezes são religiões, são frutos de homens, doutrina de homens, que nós não somos livres, não vivemos a liberdade, porque nós ainda não somos livres por nós mesmos ao declarar-nos livres pela nossa própria boca. Eu fui livre de Satanás, mas dentro da igreja permanece escravo. Você foi livre de Satanás, mas é escravo do seu pastor. Eu fui livre do mundo, o sema do mundo é escravo da igreja. Você foi livre de todo o pecado, mas é escravo da santidade. Meu Deus, que santidade é essa que de religião me condena, me escraviza, essa falsa santidade. Que olha para o outro e diz, ele não é como eu não sou como ele, meu cabelo não é da medida do dele, minha roupa não é igual a dele. Não, você ainda é escravo. E como escravo, você nunca vai ter sua boca cheia de riso. Chega na igreja com a boca fechada. Você não tem júbilo, você não tem ação de graças para dar, você não tem alabança, você não tem louvor para oferecer, porque você ainda é escravo da sua própria regra, da sua carne, da sua própria carnalidade, da sua própria religião. O texto em hebraico, o texto em espanhol está muito lindo. Ele diz assim, então a minha boca se encheu de alabança. Então essas coisas, a minha boca se encheu de louvor a Deus. Então eu sou livre do mundo e eu começo a sonhar, minha boca se enche de riso e eu começo a louvar a Deus. Eu começo a louvar a Deus. Eu ainda não tenho nada construído. Eu acabei de sair do cativeiro. Eu não tenho absolutamente nada construído, nada no meu nome. Mas eu sei que Deus, pelos meus sonhos, vai tornar a realidade pela alegria da minha boca ao louvar o seu nome. Ele disse, anjos, vão lá ajudar a construção, a reconstrução dessa vida. Meu Deus, que coisa tremenda isso aqui. Então nossa boca se encheu de riso. Então se dizia entre as nações. Então as pessoas lá de fora, elas vão olhar e vão perceber que você é abençoado. Elas vão perceber que você não é uma pessoa comum. Elas vão perceber que tem um destino na sua vida que é sobrenatural. Elas percebem pela sua atitude, pela sua postura, pela sua posição, pela condição que você está. Meu Deus, que coisa tremenda. Aí depois o texto diz, faz-nos regressar novamente do cativeiro, ó Jeová, como as correntes nas terras áridas do sul, isto é, como as correntes do Negueb. O que são as correntes do Negueb? 3 meses de chuva. 3 meses de chuva. O orvalho desce até a terra. A terra começa a sugar, a chupar o orvalho como se fosse água. Começa a enverdecer.
e a chuva começa a cair. E aquele Negev que eu estive ali, pisei com meus pés. Que os cientistas descobriram que nesses tipos de rios, peixes como pedra se encaixam ali e ficam ali esperando o tempo das águas. E eles começam, porque os cientistas disseram, como é que pode aparecer peixe nessas águas? E eles começaram a estudar, os arqueólogos começaram a estudar como esses peixes aparecem nessas águas. Eles estão ali, parecem mortos, parecem pedras, pedaços de paus, mas com o orvalho e a chuva, eles revivem. Ei, eles revivem. O texto está dizendo, ei, meu amigo, você vai ressurgir, assim como as vidas dos arroios, das correntes do Negev. A vida vai brotar ali depois de muitos dias, na sequidão, depois de muitos dias. Por quê? Porque eu fiz algo muito importante que está escrito logo a seguir. Ele diz aqui no verso 5 que a chave de tudo, ele diz, os que semeiam em lágrimas cegarão com regozijo. Aquele que vai andando e chorando, levando a preciosa semente, certamente regressará com regozijo, trazendo os seus feixes. Esse versículo, que é o versículo 6, aquele que vai andando e chorando, ele não está isolado nessa história. E a maioria dos pregadores que eu ouço, essa maioria isola esse texto. Essa maioria isola totalmente esse texto, como esse texto por si mesmo fosse o que realizasse tudo isso, mas não é. Esta semente, chamada preciosa, é a semente que está preparada para ser lançada na terra. Ela tem veneno contra baratas, contra bactérias, contra aves. Ela tem sementes, ela tem veneno que fazem parte da sua, passam a fazer parte da sua natureza, para que quando ela cair na terra, ela nasça, ela brote, ela desperte, porque ela está preparada pela química que foi colocada nessa semente. Você não pode comer essa semente, porque você vai morrer com a mesma química que foi usada para ser a preparação dessa semente. Meu Deus, meu Deus. Então o que eles fazem? Eles comem a semente. Vem o tempo da primícia, estamos nos dias da primícia, ele come a semente da primícia. Está nos dias em que ele tem que depositar a semente preciosa, que é a semente de Isaac, que vai dar 100 vezes por uma semente. A semente que Isaac tinha era semente preciosa. Ele tinha semente preciosa, e essa semente preciosa ele lançou a ser uma semente por 100 vezes. E aí você faz o que? Você come, fica doente e morre. Come, fica doente e morre. Por quê? Porque você aprendeu, você começou a ouvir a voz das rapinas, das aves de rapinas, porque quando Abraão entregou a semente preciosa, a Bíblia diz que as aves de rapinas vinham para comer, e Abraão, com um pedaço de pau, uma madeira, começava a enxotá-las, para que essa semente pudesse ter o seu tempo, para que essa semente pudesse despertar. Então, como eu disse no verso 6, esse versículo não é um versículo isolado dos outros versículos. Por quê? Porque quando eu saio do cativeiro, eu semeio. Quando eu começo a sonhar, eu semeio. Quando a minha boca se enche de riso, eu semeio. Quando a minha língua se enche de júbilo, eu semeio. Aí, veja só que coisa tremenda. Estou aprendendo que em todas as circunstâncias que eu estou vivendo, eu estou semeando. Com lágrimas, mas sabendo que eu vou sempre colher. Eu sempre fiquei hospedado na casa de um grande homem de Deus, que eu não vou dizer o nome dele para que vocês não imaginem coisas vãs, mas sempre que eu fiquei hospedado na casa dele, eu e minha família, quando eu saía na porta, ele me entregava um envelope. E eu perguntava para ele, o que é isso? Ele disse, essa é a minha semente preciosa. Essa é a minha semente preciosa. E com ele eu aprendi. Com ele eu aprendi. O primeiro nome dele é Roberto. O primeiro que me ensinou isso, ele disse, meu altar nunca está fechado. O meu altar é como o altar de Deus, está sempre aberto.
Cada aleluia que eu dou, eu fico em débito com Deus. Cada glória a Deus que eu dou, eu fico em débito a Deus, com Deus. Porque quando a Bíblia diz que os querubins davam glórias, ação de graças, louvores, os querubins davam aleluias e louvavam a Deus, os 24 anciãos se ajoelhavam e derramavam as suas coroas diante de Deus. Porque o altar de Deus nunca está fechado. Nas igrejas, a maioria das igrejas que eu tenho passado, eu tenho ensinado isso. Não feche o seu altar. Ainda que você levante suas ofertas, seus dízimos, suas primícias, o tesoureiro leva lá na tesouraria, entrega na mão dos tesoureiros, traga de volta para que no altar esteja sempre uma demonstração de fé. E cada vez que Deus vai falando comigo, eu vou entregando em glórias e honra ao seu nome, porque o altar de Deus nunca está fechado. Então, se eu fui livre do cativeiro, aleluia. Se eu fui livre do cativeiro, glórias a Deus. Se eu fui livre do cativeiro, então o que vai acontecer comigo? Começo a sonhar. Se eu sonho, então leva a minha preciosa semente. Se a minha boca está cheia de riso, leva a minha preciosa semente. Se a minha língua se encheu de júbilo, leva a minha preciosa semente. Se as pessoas estão falando bem de mim, dizendo grandes coisas fez o Senhor por mim, eu estou levando a minha semente. Mesmo, diz o texto, chorando. Mas é uma coisa tremenda que ele diz aqui: os que semeiam com lágrimas cegarão com júbilo. Estas lágrimas não são lágrimas de tristeza e nem de necessidade. Estas lágrimas são lágrimas de gratidão, porque eu estou livre. Porque eu estou livre e eu quero profetizar essa libertação, essa liberdade, esse poder de libertação. Vai confundir os homens, vai confundir os homens, vai confundir. E Deus vai mandar o revoar de anjos, Deus vai mandar os seus anjos, suas miríades de anjos de fogo revolvente e te dará a libertação e a liberdade. E então a sua boca se encherá de riso, a sua boca se encherá de louvor. Você então sonhará, diz o texto. E ele termina dizendo que os que semeiam com lágrimas cegarão com regozijo. E aquele que vai andando, ele não pare, mesmo que as circunstâncias estejam adversas, mesmo que as circunstâncias estejam adversas, não pare. Continue o propósito, continue andando, continue sonhando, continue louvando, continue sonhando. Ande, continue, não pare, porque a vitória será grande, a vitória será do Senhor e será sua. Aquele que vai andando e chorando, levando a preciosa semente, então regressará. Você tem uma palavra profética sobre a sua vida, que você vai regressar, trazendo os seus feixes. Trazendo os seus feixes. Como diz em espanhol, traindo suas gacilhas. Que desse Deus tão poderoso, que esse Deus tão glorioso, tão maravilhoso, que te faz levar em todas as circunstâncias. Eu não estou preso a 1%, a 10%, eu estou livre, estou aberto, porque eu não dou somente meu dízimo, eu não dou somente minha oferta, eu dou meu tudo. Meu tudo é dele. Tudo que é meu é do Senhor. E tudo está à disposição dele, para ele. E tudo é dele e para ele. Esse princípio de mês, um princípio de honra a teu Deus. É um princípio de honra que se declara ao teu Senhor, aquele que mandou o orvalho invisível cair sobre a tua vida, e aquele que te cura agora. Se você está enfermo agora, eu declaro a palavra profética: sai da minha boca, porque sai da boca de Deus. Se você está acamado, levante-se dessa cama, salte dessa cama, receba a ordem do Senhor, seja curado. Se você está esperando esta semana e está vivendo uma grande expectativa, eu declaro sobre a tua vida que o Senhor te fará uma grande surpresa mediante a tua fé, mediante a tua obediência. A obediência vem antes da bênção, e a bênção é atraída pela obediência. Então eu fui livre, então eu começo a sonhar. Eu fui livre, então a minha boca se enche de riso. Eu fui livre, então a minha boca se enche de louvor, se enche de gratidão. Então eu vou ouvir as pessoas externas dizerem aquilo que eu tenho que concordar. Aprenda a concordar com as bênçãos que você recebe. Esqueça as palavras negativas, esqueça as palavras de inveja, as palavras de ciúme que você recebe muitas vezes na sua vida.
e concorde com as palavras que dizem as nações. Grandes coisas fez o Senhor por estes. E então responda, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. E então, por cada circunstância dessa, a minha semeadura, eu não pararei, eu vou caminhando, eu vou andando, mesmo que seja chorando, mas eu tenho certeza que a palavra vai se cumprir na minha boca, porque ela não voltará vazia, ela fará o que lhe apraz. Então regressarei com os meus feixes. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde de todo mal, que Ele bloqueie o teu caminho de toda obra do mal e que Ele te dê uma grande vitória esta semana. Que esta semana seja um baluarte, seja um barulho de liberdade para ti e para o teu povo e para a tua gente. Em nome de Jesus. Visite nosso site, meujesus.org, e ali está todos os nossos materiais, apostilas de vários temas que você pode estudar, livros, nosso combo, nosso livro da teologia latina, nossa Bíblia missionária, essa que eu estou usando agora, que é a Bíblia que eu estou usando quando eu estou pregando. Também agora será lançada na próxima semana, se Deus quiser. Já vou mandar lançar a Bíblia Agenda, acaba de estar à disposição de todos aqueles que estão esperando a Bíblia Agenda esta semana, antes de sábado, segundo o favor de Deus, estará já disponível no nosso site meujesus.org. Que Deus abençoe, que o Senhor te guarde de todo mal e que o Senhor, que se importa por você, te abençoe. Vou colocar este esboço dessa mensagem para que você possa baixá-lo, para que você possa estudar. Amém? Igual eu fiz na última mensagem de domingo. E muita gente baixou e ficou muito feliz. Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe. Vou colocar depois, eu vou colocar o link para você baixar este sermão. Em nome de Jesus. Muito obrigado.